dias eu estava lembrando aqui que teve um tempo atrás, que eu tinha um problema assim, por que as pessoas pensam isso de mim? Por que as pessoas falam isso de mim? Eu ficava pensando nisso, meu Deus, ou quando alguém me tratava mal, alguma coisa assim. Aí tá, com o tempo não, esse ano, especificamente esse ano, algumas coisas na minha mente mudaram em relação a isso. Quando alguém fala mal de mim hoje em dia, eu gosto de usar uma coisa muito legal. Falam de mim ou pensam de mim, que independente, uma coisa relacionada a mim e as outras pessoas, já tenho algo para usar que eu gosto muito. Inclusive, eu poderia usar como um exercício de empatia. Eu tive uma disciplina na faculdade que falava sobre design, eu acho que era sobre design, e tinha uma parte lá que falava sobre a empatia. A empatia com os clientes. A empatia seria o quê? Se colocar no lugar do outro. E esse exercício, ele é bem... Exercício, eu diria? Sim, um exercício, um comportamento, não sei. Seria bem específico para lidar com isso. Com como reagir, a forma como a gente age de acordo com o que as pessoas falam da gente. No caso, se alguém fala de mim, geralmente eu me sinto ofendido. Ou eu me digo, por que a pessoa falou isso de mim? Ela nem me conhece, ela nem sabe quem eu sou, por que uma pessoa falaria isso de mim? Mas, no entanto, esse exercício ele é bem bacana porque ele faz a gente enxergar de outra forma como que essa pessoa enxerga a gente. Ou seja, é se colocar no lugar da pessoa. Se colocar no lugar da pessoa. Um exemplo disso tem uma coisa que eu estava estudando um dia desse, que era o efeito borboleta. Que significa o quê? Uma coisa bem assim, que o bater da borboleta, o vento que bate na asa da borboleta é o mesmo que pode causar um tornado do outro lado do mundo. Ou seja, uma coisa pequena que a gente acha pequena aqui pode causar uma coisa grande lá na frente. Só que um exemplo que é usado para o efeito borboleta, nada a ver o nome, efeito borboleta, é um pequeno detalhe pode mudar, causar uma grande mudança na nossa vida. Aí, esse efeito borboleta ele é muito aplicado no meio da psicologia e de outras coisas, para falar sobre significado não, sobre comportamento, como a gente pode se comportar, já que eu estava conversando com minha família um dia desse sobre isso, no caso, como estava falando, se meu pai e a minha mãe não fossem meu pai e minha mãe, mas eu tivesse esse mesmo comportamento, essa mesma personalidade, e eles me vissem de outra forma, eles iam falar, ai meu Deus, que menina estranha, e julgariam horrores. Tipo, na minha família, julgam, até que julgam bastante. Mas no caso, se eu não fosse da família, o julgamento seria maior, tanto que eu ia ser macetada lá, no caso. Mas claro que é só um exemplo de empatia, porque se eu não fosse filha deles, é muito provável que eu não teria esse comportamento, eu não fosse desse jeito, já que eu teria outras vivências, outras formas, outra coisa, né? Mas, assim, convenhamos que se eu não fosse filha deles, eles tivessem meus irmãos e tal, eles tivessem esse mesmo comportamento e eu fosse de outra família, o que eles falariam de mim no caso? Com certeza não seria algo tão bom, tão benéfico. Eles falam na minha cara? Falam, mas não é daquele jeito que eles falam, tipo, quando vejam outras pessoas. Que eles falam, massacram, sabe? Pois então, o tratamento ele não seria o mesmo, seria dado de outra forma. E é o que eu posso dizer que é como fazer um exercício, como se alguém vai falar de mim, eu já vou me colocar no lugar da pessoa e ver com os olhos dela como que ela me enxerga. Hoje em dia eu já consigo ter essa visão externa de mim, um exemplo. Consigo me ver além do que eu me olhar no espelho. Não é só me ver como me olho no espelho, mas é entender o jeito que eu sou e a forma como as pessoas me veem. Eu sei que as pessoas não vão me ver uma pessoa extrovertida. Eu não me considero, eu não sou uma pessoa extrovertida. E elas vão olhar pra mim e vão ver que eu sou uma pessoa mais estranhinha. Então, o julgamento delas vai se basear naquela pessoa que eu tô mostrando que eu sou. Então, se eu quiser que elas me tratem de uma forma diferente, é muito provável que eu tenha que mudar esse meu comportamento.
aí eu já posso colocar na minha mente que o problema não é comigo. E que eu posso entender que é o pensamento delas de acordo com aquilo que elas estão vendo de mim. Se eu estivesse no lugar delas e eu fosse extrovertida e eu visse uma pessoa como eu penso, o que eu diria, qual seria o juízo de valor que eu colocaria em cima daquela pessoa? E eu percebo que, de acordo com o senso comum, de acordo com aquilo que o mundo vem colocando com nós, os paradigmas e tal, eu percebo que meu pensamento, se eu seguisse a mesma linha de raciocínio, com certeza seria o mesmo do delas. Então, o exercício, efeito borboleta e a empatia, eu diria que eles caminham juntos e eu posso usar ele para não me sentir muito sobrecarregada e nem muito culpada. Eu tenho usado ele bastante esse ano e também quando... No ano passado, no caso, né, em 2024, eu usei bastante. Eu não usava, eu me sentia muito inferiorizada quando alguém falava de mim, falava alguma coisa, como se eu fosse melhor que eles. Por egoísmo da minha parte, no individualismo, né? Apesar de eu ainda me achar uma pessoa muito egoísta, isso tem mudado um pouco, usando esse exercício. Indiretamente, porque ultimamente eu fui pesquisar o que era efeito borboleta e eu vi que batia muito com o que eu estava usando. E achei bem interessante trazer para cá, porque não acho que seja uma descoberta, assim, mas com certeza foi algo que fez totalmente sentido na minha cabeça e na minha vida. Então, o exercício se baseia, como eu já disse. Se a pessoa vai pensar, se a pessoa diz ou pensou alguma coisa, falou, eu não vou julgar aquela pessoa como malvada, mas eu vou simplesmente me pegar e colocar no lugar delas. Claro que tem pessoas maldosas e tal, mas veja pelo lado comum, veja por como as coisas são, como é a coisa na vida real. Uma pessoa extrovertida, ela sempre vai ser vista como alguém superior, digamos, a uma pessoa introvertida. Então, querendo ou não, ela vai me julgar, se ela bater o olho em mim, vai me julgar de sonsa, de várias coisas. Inclusive, eu fui chamada de sonsa um monte de vezes, abusada. Abusada acho que nem foi uma ofensa, eu nem considero uma ofensa, já é um elogio. Do tanto que me chamaram de sonsa, de duas caras e tal, que eu ia me transformar em outra pessoa, só pelo meu jeito. E no início, assim, eu pensava, meu Deus, por que alguém pensa essa coisa de mim? Mas, pelo senso comum, as pessoas mais quietas, uma hora ou outra, elas vão mostrar a cara e dizer, ai, ela é um monstro, mas pessoas quietas também são gente, né? Não é um bicho do mato nem nada. Sei lá. Mas é isso, o exercício ele se baseia basicamente nisso. Se colocar no lugar da pessoa e agir de acordo com o senso comum, de acordo com o que é disposto para nós e como o mundo é visto. Porque eu sei que a pessoa introvertida ela não é vista com bons olhos. Com uns bons olhos, ela é vista como sonsa, a pessoa tímida também, incluindo já aqui, ela é vista com esses olhos. Então eu não posso dizer e me sentir melhor que os outros, porque alguém está me tratando assim, sem entender a raiz da coisa, porque isso já é algo que fez parte, até mesmo com o preconceito, eu diria. Só que o preconceito já é outra coisa, né? Não tem nada que meter aqui, mas sobre o juízo de valor que as pessoas dão pra gente. Então é interessante a gente começar a se ver além do que a gente se olha no espelho, mas ver a imagem que nós estamos passando, a imagem que nós estamos querendo passar ou que a gente passa já há um bom tempo. Se, por exemplo, não sofremos uma mudança de personalidade, a gente já sabe mais ou menos como a gente é. E se a gente só se sente, digamos, se sente uma coisa, mas não é, todo mundo tá vendo que a gente não é aquilo, a gente precisa se olhar e reconhecer como a gente realmente é. Eu realmente não me via da forma que as pessoas me viam, e eu parei para olhar e ver que eu realmente sou estranha, mas não no sentido negativo. Hoje em dia eu não vejo como sentido negativo o fato de as pessoas me verem assim e me ignorarem e tal. Eu vejo que isso é mais como um reflexo de mim mesma. Mas hoje em dia eu consigo já entender. E esse exercício tem me ajudado bastante. Eu confesso que eu me sinto bem melhor em relação às outras pessoas e à opinião que elas têm sobre mim. Só que, claro, em alguns momentos isso ofende e tal, mas é interessante aplicar esse exercício nas nossas vidas. E eu achei interessante trazer aqui também, porque pra mim foi a descoberta do século. Nada a ver. Mas eu achei bem interessante. Fui procurar o significado. Inclusive, nada a ver, eu ia falar de efeito dominó, mas acho que isso é outro tema já. Não se encontra.
fui, hein?